Então, depois desse momento especial aqui, em que vimos mais uma vez a prática do novo símbolo da aliança, o nosso irmão Arnaldo, o qual fez a sua profissão de fé, levantando a mão para o alto. Aí nesse momento aqui, para darmos aqui, temos aqui na praça, temos um movimento aqui no mercado, só que nós não é medo não, mas aproximar muito em lugares particulares assim, pode ser que o dono não goste, né? Mas então aqui na praça, como é um lugar público, aí não há como a pessoa querer contestar. Então agora nesse momento agora nós vamos passar o celular aqui para o irmão Arnaldo, para nós gravar aqui a mensagem, a mensagem do quarto anjo, o testemunho direto da mensagem do terceiro e do quarto anjo, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Estamos vivendo um momento solene na história desse mundo. É o momento do último e grande movimento mundial. O mesmo que sucedeu no verão de 1844, quando naquela ocasião estava para cumprir-se a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14:6. Deus usou homens varonil naquelas ocasiões, Wolfe, William Miller, Tiago White, Ellen White, para um grande movimento mundial naquele tempo. Também Deus levantou o ministério do quarto anjo, de Apocalipse 18, na liderança do irmão Elias Joanã. Para quê? Para que finalidade? Para dar início, para fazer acontecer na Terra o último grande movimento mundial. No que consiste esse grande e último movimento mundial? E o que esse movimento mundial tem a ver comigo e com você? É a última advertência de Deus, o último convite de misericórdia, o último aviso de Deus, da mensagem do terceiro anjo, da mensagem do quarto anjo que dá força à terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 a 12. Para avisar os habitantes da terra do quê? De que Deus tem um ministério fora de todas as igrejas para dar a advertência. Mas que advertência? Apocalipse 14, 9 a 12. E a João foi mostrado e João escreveu: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus, diante dos seus santos anjos. A esta terceira mensagem angélica, a quarta mensagem de Apocalipse 18, 1 a 4, dá força, que está no mesmo contexto do aviso divino, o último convite de misericórdia. Caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. E ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Então, vamos entender, porque a profecia diz que esse é o último convite de misericórdia. Como nós vamos entender o convite de misericórdia no meio de uma mensagem tão forte, que também a profecia chama de a maior ameaça que o céu faz à terra? Uma ameaça muito maior do que na época do dilúvio, que Deus usou Noé para dizer para os homens daquela ocasião que se eles permanecessem na iniquidade de mão levantada contra o céu, eles iriam sofrer o afogamento. Então essa terceira mensagem é maior, porque avisa que se nós adorar a besta, mas quem é a besta? Eu vou dizer para vocês quem é a besta que nós não devemos adorar. Eu vou falar para vocês quem é. Primeira besta de Apocalipse 13, o sistema papal. Segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, mais relacionado com a riqueza, aparecendo chamado de imagem da besta. Mas o que tudo isso tem a ver comigo e com você
essa mensagem que João dá, nós não adorar nem a besta nem a sua imagem, e nem receber o seu sinal. Mas o que é o sinal da besta? Para nós saber o que é o sinal da besta, nós temos que saber qual é o sinal de Deus. O sinal de Deus, Isaías 8,16, é o sábado, o selo da lei. Da lei verdadeira dos 10 mandamentos e exigir que terra perfeita. Não a lei do catecismo onde está o falso sábado, o qual é o sinal da besta, que é a guarda do domingo. O falso sábado. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, vai cingir seus discípulos, 144 mil, que a nova liderança adventista do sétimo dia, irmão Elias Joanã, com a chuva serôdia. Para quê? Para que, servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, saia nas cidades, em toda parte da terra, dando esse último convite de misericórdia divino. Esse último convite de misericórdia divino, chamando, Deus chamando os últimos súditos do seu reino, chamando seus filhos a saírem de Babilônia, a qual é o sistema papal, qual é a Igreja Católica, e sair da imagem da Babilônia, que é os protestantes apostatados, e não guardar o domingo, o qual é o sinal da besta, para não nos sofrer das 7 pragas do Apocalipse 16. Este é o último aviso divino, que é de maneira muito intensa, muito forte, quando os Estados Unidos da América do Norte, qual é a segunda besta, o qual já deu mão ao romanismo do velho mundo, qual é a primeira besta. Eles vão colocar na falsa liberdade religiosa, a igreja comandando o Estado, assim como a falsa liberdade religiosa é o sistema papal, na idade medieval, comandando os 7 países da Europa, matou 100 milhões de cristãos. Por isso que João viu a igreja católica e o papado juntada numa besta de 7 cabeças, embriagada com o sangue de santos. Agora as igrejas são chamadas de imagem da besta, e agora vão comandar o poder civil dos 10 reinos. Porque o mundo agora se resumiu no poder civil de 10 reinos, que as igrejas vão comandar para pelejarem contra o Cordeiro. Apocalipse 17, 14. Como pelejar contra o Cordeiro? Vai fazer com que pequenos e grandes seja dada certa marca na mão e na testa, para que ninguém possa nem comprar e nem vender, senão aqueles que têm o sinal da besta, que não é o microchip, é a guarda do domingo contrária ao sinal de Deus, que é o sábado. Aí vai ser uma peleja das nações contra o Cordeiro, assim como os antediluvianos levantou a sua mão em rebelião aberta ao céu, e Deus entrou em juízo. Então a humanidade inteira entrará em rebelião contra o Cordeiro, na imposição do sinal da besta obrigatória que é a guarda do domingo. Porém Deus providenciou de seu filho ser incorporado, conforme Deuteronômio 33:22, conforme Gênesis 49:16-18, para ele estar em nosso meio, para pelejar contra a besta do Apocalipse 13, que é o sistema papal, para pelejar contra a imagem da besta, que são os protestantes apostatados de Deus. Daí porque Deus agora diz para os seus filhos sinceros: sai dela, povo meu, ela entrocia. Não é Deus pedindo que vocês saírem perto de sua mãe, não. Não é Deus pedindo para você sair perto de sua filha, não. É Deus pedindo para você sair das Babilônias. Saia dela, a qual viraram morada de demônio. Por quê? Porque se associaram com o espiritismo, se associaram com gays, se associaram com macumba, se associaram com espiritismo, que é o paganismo moderno. Aí, para tememos a Deus, guardando seus 10 mandamentos, inclusive o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, Deus pede para nós sair e destemidamente e corajosamente, como uma mensagem que pregando fora de tempo. Paulo disse que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Parece fora de tempo você aqui, meu amigo, meu irmão.
é aqui para pagar o seu objeto que você compra. Parece fora de tempo, mas fora disso nós vamos pagar em tempo e fora de tempo. Mas o aviso será dado. E todo mundo para a sua final escolha. Pois a guerra do Armagedon começou. A guerra do Armagedon não é uma terceira guerra com canhões, com navio, com metralhadora, não. A guerra do Armagedon é as leis de Deus contra as leis dos homens. A lei do mandamento que está lá em Êxodo 23 a 17 contra a lei do catecismo romano. A lei dos 10 mandamentos você já pode examinar Êxodo 23 a 17. A lei do catecismo está lá dizendo no terceiro mandamento guardar domingos e festas. Não, não é guardar domingos e festas. A palavra de Deus fala, lembra do dia do sábado. Então a guerra do Armagedon é isso. De um lado, os que temem a Deus guardando os seus mandamentos, inclusive no sábado, fazendo a sua profissão de fé, que agora Deus não aceita mais batismo. É o levantar a mão para o alto, declarando a incorporação de Cristo, como nosso irmão Arnaldo fez hoje. Está no Facebook, Enoque Castro. No Facebook, Enoque Castro. A gravação do levantar a mão para o alto do irmão Arnaldo. Assim é o novo símbolo da nova aliança. Não é mais batismo, não é mais circuncisão. É o levantar a mão para o alto, declarando que Cristo incorporou em seu cérebro e agora. E a paz de Deus, nosso Pai eterno, habita em vossos corações, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Qualquer coisa que vocês querem examinar a respeito do último convite de misericórdia, que eu dou o meu carro ali com Recife e tudo. Se alguém provar que alguma igreja prega. Se alguém provar que a Boa de Babilônia prega essa mensagem, eu dou meu carro ali com Recife e tudo. Então não prega não, porque elas não vão pregar aquilo que denuncia elas mesmas, não. Elas são Babilônia, elas não pregam não. Elas viraram morada de demônio, é a imagem da besta. E por falar em besta, diz que ela tinha 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes. Um dia eu estava assistindo o show do Milhão e saiu uma pergunta: qual a única cidade da Europa que está situada entre 7 montes? Eu disse: epa, se eu tivesse ali, eu ia ganhar 40 mil reais. Roma, a Babilônia, a cabeça de Babilônia, Roma, papal. Mas João viu que as 7 cabeças são também 7 montes. Olha, são 7 reis. De 1929 para cá, os papas são chamados de reis. Ó, vamos contar comigo, ó. Pio XI, Pio XII, João 23, quarto, Paulo VI, quinto, João Paulo I, sexto, João Paulo II, sétimo, Bento XVI, e diz que o oitavo subiria do abismo para a perdição. O que é isso? Subir do abismo para a perdição. Que a partir do Papa Francisco voltou a supremacia papal da Idade Média. Por isso que veio a pandemia. Porque na época da supremacia papal era treva na terra. Na época da supremacia papal, o Papa botou um decreto na Europa em 1200 para matar todos os gatos. E todos os gatos eram hereges. Aí veio a peste bubônica em 1200. No papado do poder treva, é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Aliás, de que falou Cristo, de Daniel em 12:11. Cristo disse: a abominação da desolação não foi abreviada. Mateus 24:2, ninguém se salvará. Como é a abreviação da supremacia papal? Porque a primeira supremacia foi 1260 anos. De 538 a 1798. Agora a segunda abominação, a começar com o domínio total da besta, do papado, da imagem da besta, todas as igrejas comandando os 10 reis, vai ser 1290 dias, graças a Deus, graças ao Pai Eterno, só será 1290 dias, porque senão nem eu vou me salvar, nem é que vai salvar. Vai ser abreviado a supremacia papal. E vai chegar o fim, e não haverá quem o socorra. Daniel capítulo 11, 45. Papai que chegará ao fim, não haverá quem socorra. E aí o fim eterno vem. O Pai eterno mandará o fim eterno, Cristo Jesus. Por que é que eu estou de barba? Cabelo grande. Porque aos 144 mil agora,
tente em tudo imitar Cristo, até os costumes. Os 5:40 princípios da vontade certa. Para que nós não só repita Cristo, que nós fala, o Espírito dele fala de nós, mas nós repita Cristo também no aspecto exterior também. E santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E eu quero prestar aqui no final para nós concluir. Santidade ao Senhor. Minha companheira não quis se posicionar. Cristo disse que tem que deixar pai e mãe, se preciso for. E agora, não precisa que o colega, que o irmão falou, quando eu tinha 16 anos, Enoque disse, porque o meu nome é Enoque de Castro. Enoque de Castro. Mas agora, meu nome é Enoque de Castro. Castro, sempre se decorar na mulher, você tá ligado? Não precisa decorar. Castro, Deus abençoe a vida do nosso coração, nossa força, aventura, mas eternamente. Amém. E no canal Enoque Castro no YouTube, Enoque Castro, filho do Pai Eterno, tá as mensagens. Para que se você tiver a coragem de se posicionar ao lado do Irmão Eterno, que agora está fora de toda a vida, fazer sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, como Deus rejeitou a circuncisão, por causa da apostasia hebraica. E como era a circuncisão? Era uma criança no 8º dia, colocava o timozinho da criança na pedra e cortava o bico no 8º dia. Era o selo da fé na época de Abraão. Era mais dolorido dela. E o adulto que se convertesse a aceitar, fazer parte da mulher do segundo sol, que é o sistema hebraico, que é o verdadeiro, foi quando eu chamou Abraão, o adulto também tinha que mudar o órgão genital dele numa pedra e também cortar, ele chamava de circuncisão. Aí, porque o sistema hebraico rejeitou o Messias, aí Deus mandou João Batista batizar. Agora não é mais circuncisão, agora é o batismo. Mas agora Deus rejeita o batismo e agora é o confessar, levantando a mão para o alto, que Cristo incorporou dia 10 de junho de 2025, no seu último líder, o irmão Elias Joané. Então assim é a forma de nós se posicionar, como o irmão Arnaldo se posicionou. Louvado seja o nosso Pai Eterno. Amém e amém.